Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Espero encontrar todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O nosso momento de reflexão de hoje será em João, capítulo 14, versículos 21 a 26, também em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4 e Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos à leitura de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, disse Jesus, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós vemos o ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos. Enquanto ele ensinava, no versículo 21, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós aprendemos nesse versículo algumas lições. Uma delas, aquele que ama ao Senhor Jesus, aquele que professa ser um cristão em Jesus, deve guardar e amar os seus mandamentos, a sua palavra. E quando nós fazemos isso, nós passamos a ser amados pelo Pai de Jesus, o nosso Deus, e eu o amarei, diz Jesus, e me manifestarei a ele. Então, quando nós temos a atitude e a obediência de guardar e amar os mandamentos do Senhor, o Pai também nos ama e Jesus se manifesta em nós. E de que maneira Jesus se manifesta em nós? Versículo 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando nós guardamos o mandamento do Senhor e cremos na sua palavra, o Espírito Santo vem para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos corrigir e fazer tudo conforme a vontade do Senhor. E nós sabemos que através do Espírito Santo nós aprendemos o que devemos fazer e como fazer. Então, assim, meus irmãos, eu convido a cada um de nós, a cada um de vocês também, a guardar os mandamentos do Senhor, a ter prazer em guardar os mandamentos do Senhor, porque com essa atitude nós receberemos a presença do Espírito Santo sobre nós. Vamos à leitura de Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos, diz o título da leitura. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos e ouvintes, eu quero aqui destacar esse versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para que, intermédio das suas palavras, trazida do trono de Deus, trazida dos ensinamentos que ele aprendeu do Pai, ele nos trouxe e falou conosco através da sua palavra. E nós precisamos ouvir o que Jesus tem a nos ensinar. Nós precisamos ouvir e obedecer o que ele tem a nos ensinar, porque ele foi autorizado pelo Pai a trazer esta palavra. E devido à sua obediência, no versículo 4, ele recebe e ele herda um nome mais excelente do que os anjos, porque ele recebe o nome de Deus sobre a sua vida. Assim, queridos irmãos, que nós possamos ouvir o que Jesus tem a nos ensinar, o que Jesus tem a nos instruir, porque através da sua palavra nós temos a certeza da vida eterna. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, conforme diz a palavra do Senhor.
Assim diz a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu quero aqui, meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nos orientar e nos despertar que a palavra de Cristo ela deve habitar em nós abundantemente, ou seja, sem falta. A palavra de Cristo ela tem que ser ministrada, ela tem que ser ensinada. A palavra de Cristo ela tem que ser expressada. E esse é um dever de todos nós que servimos a Cristo, que entregamos a nossa vida ao Senhor. Todos nós que temos a responsabilidade de conduzir as ovelhas de Cristo. Então que nós possamos ter esse compromisso de buscar, de ler, de meditar na palavra, para que ela se abunde em nós a cada dia. E aí ele nos ensina que tudo quanto nós formos fazer, seja por palavra, seja por obra, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nosso Deus entregou todas as coisas nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que quem tem o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem o Pai. E nós precisamos ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, o único e suficiente Salvador da nossa alma. E para isso, tão somente nós abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo venha fazer morada em nós. Porque através do Espírito Santo seremos convencidos do pecado, seremos convencidos da justiça. É o que Deus quer de cada um de nós. Meus queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos ouvir mais um louvor que faz parte do projeto Ainda Há Esperança, um projeto do canal Reflexão e Louvor. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo fala melhor em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui lançando hoje o projeto Ainda Há Esperança. Muitas vezes você pode olhar para o seu familiar, talvez para alguém da sua família, ou até mesmo para você achar que não há esperança. Nós temos uma esperança, essa esperança, ela ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. Essa esperança se chama Jesus Cristo. E se você deseja, ouça a sua voz através da sua palavra e com certeza você começará uma nova vida diante dos homens e diante de Deus. Ela está louvando esse hino que tem por título Espírito enche a minha vida. Sozinho nada nós podemos fazer. Sozinho não vencemos o pecado, sozinho não conseguimos caminhar diante de Deus, mas através do Espírito Santo nós temos todas as condições para vencer todos os obstáculos. Então se você sentir, peça a Deus, em nome de Jesus, Espírito enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida,
Espírito de Deus, Espírito, enche a minha vida, enche me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito de Deus, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Podemos declarar que Ele é único? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele nós ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos